Hoje a gente está aqui no primeiro episódio de uma série muito especial que vai começar a ser gravada agora. Para inaugurar esse dia, a gente vai conversar com Carlinhos Sete Cordas. O livro que a gente está mencionando aqui como norte desse bate-papo é esse aqui, ó, A Velha Guarda do Choro no Planalto Central. Uma produção muito bonita, organizada pela Ana Lyon e pelo Sebastião Rios. E não podia ser diferente, né, Carlinhos? Eu acho que tinha que ser com você, Carlinhos Sete Cordas. Obrigada por receber a gente na sua casa. Obrigado a vocês, é uma honra muito grande para mim. E é uma honra nossa você que abraçou Brasília como sua cidade e chegou aqui na cidade com o primeiro violão de 7 cordas. Eu queria que você contasse como começou o teu encantamento da transição das 6 cordas para 7 cordas. Na minha juventude, devido à dificuldade, de ganhar vida no interior, eu sou nascido em Itaperu, no estado do Rio de Janeiro. Fui para Cabo Frio, mais precisamente Arraial do Cabo, trabalhar com um amigo meu, um mecânico chamado Mailton, que um belo dia me fez um convite para ir a Niterói. Nessa época eu devia ter uns 23, 24 anos. Ao chegar em Niterói, me encantei com o que vi. As rodas de choro, propriamente dita, violões, cavaquinhos, bandolins. Nessa época tinha as serestas, os cantores. E eu fiquei muito deslumbrado com tudo aquilo, uma vez que eu vim do interior e escutava isso, às vezes, pelo rádio nessa época. Aí eu disse, é isso que eu quero para mim, é isso que eu gosto. Mas como eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu estou aqui para ganhar a vida. Então o meu tempo era limitado, né? Eu não tinha muito tempo. E também pouco recurso, evidentemente. Daí fui trabalhar no Rio de Janeiro, onde comprei o meu primeiro violão no Bandolim de Ouro, onde eu também cheguei a trabalhar uma época. E nas minhas horas de folga, morava em Niterói, nas minhas horas de folga eu também comprei, paralelo a esse violão, comprei disco de choro e comecei a perceber que o violão que eu comprara não tinha o som que eu queria, aquele som mais grave. E ao comentar com um colega meu, ele falou, o violão que te encanta, no caso aí, é o violão de 7 cordas. O seu violão é de 6 cordas, daí ele não tem esse som mais grave. Aquilo me deixou, já vamos dizer, com uma pulga atrás da orelha, né? Como comprar esse violão? Eis que surgiu a oportunidade. Festival da Canção do Estado do Rio de Janeiro, realizado em Niterói, mais precisamente em Jurujuba. E eu fui para tocar uma música com o conjunto, evidentemente, de um compositor famoso na época, que era o Cícero Nunes. Cícero Nunes, autor de muitas peças lindas, dentre elas, uma muito conhecida que foi Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Daí fomos agraciados em primeiro lugar. Foi a oportunidade de eu dar entrada no meu violão de 7 cordas. Ah, então já teve um prêmio em espécie quando você participou do festival. Exatamente. Como é que foi então o seu contato quando você adquiriu o violão? Porque a tua aquisição musical é muito interessante, porque você não teve um estudo rígido, né? A tua formação é de ouvido, é de participar de roda, é de ouvir as coisas do Dino Sete Cordas. Isso. Como é que você aprendeu a tocar? Nessa época eu morava em Niterói e frequentava a casa de um amigo chamado Zeni, onde se davam as reuniões de choro, né? E com participação de vários artistas do Rio. Nessa época era um reduto, assim, vamos dizer, de chorista. Lá ia Del Rian, ia César, ia Ronaldo Bandolim, Carlim Leite, entre outros, mais o conjunto do Joventino, que, como se diz, a prata da casa. Estava sempre lá todo fim de semana para ensaiar. E eu participando daquilo, olhando, evidentemente,
mas com uma tendência assim já para coisa, né? Foi quando o Zeni falou para mim, você tem muito jeito para esse violão, mas você está parecendo que quer colocar o carro na frente dos bois. Aí eu questionei, por que isso, Zeni? Falou, porque você quer fazer muita coisa, e não é isso. Falei, mas eu faço o mínimo. Falou, não. Mas por que que ele pensava assim? Porque eles tinham uma diretriz na música muito rígida, né? Não saía muito daquele contexto. E você já queria criar em cima. Eu já tinha assim, uma visão mais ampla da coisa, então eles achavam que eu estava querendo Florear demais. Aí. Mas foi bem, lá foi muito bom para mim, aprendi muita coisa. Costumo até dizer que ele foi o meu primeiro professor, porque ele me aparava as arestas, no caso. Como é que você estudava nessa época? Você comprava materiais? Como é que você fez para aprender? Quando eu comprei o violão de 7 cordas, eu, é claro, tive uma grande dificuldade, porque muda. É uma corda a mais, mas não é só uma corda a mais. A estrutura muda, a harmonia muda. Você tem o campo das baixarias, né? E é uma adaptação que você tem que fazer. Não é só o estudo. O violão de 7 cordas, como já se diz, violão de 7 cordas, é mais essa corda aqui, normalmente usada em dó, que é a afinação dela. Uns poucos usou em si, mas a função em dó é melhor, fica mais clara, fica mais fácil de tocar. Então, quando você toca o violão de 6 cordas, você tem apenas 6 cordas. Quando você passa para o violão de 7 cordas, você tem mais uma nota a explorar. Nessa nota você tem harmonia e baixaria. Posso dar um exemplo? Pode. A melhor forma de mostrar é essa. Vamos lá. Você tem, por exemplo, Dó maior. Se você, para usar a 7ª corda, como é afinado em Dó, já está dentro do acorde. Você tem um Dó 8ª abaixo. Dó, Dó. Daí quando você muda para esse violão, você começa a explorar essa corda 7ª, né? No caso, se eu faço um Lá menor, se eu quero fazer uma sequência, o que é que eu tenho? Tenho Sol, tenho Fá, tenho Mi7. Aqui eu estou usando a 7ª corda. Quando eu quero fazer uma baixaria, então você tem um campo harmônico de baixaria e de harmonia. Esse estudo, no meu caso, eu não frequentei uma escola acadêmica, não. A prática foi me mostrando e o meu interesse pela música, pelo violão de 7 cordas propriamente dito, eu fui descobrindo esses caminhos e consegui fazer alguma coisa. Então, nesse segundo bloco a gente volta e eu queria falar já do momento em que você chega em Brasília, como é que surgiu um convite lá em meados de 77, não foi isso? Exatamente. Como é que surgiu a ideia de vir para Brasília? Eu tive um convite para vir para Brasília, porque Brasília tem aqui o pessoa que ama o choro, como em todo lugar, e Brasília foi assim uma porta para mim, vamos dizer, né? Vamos para Brasília, vamos fazer lá e acontecer o que não fizeram, só falaram. Mas tudo bem, vim, felizmente consegui aqui em Brasília
fazer alguma coisa nessa área. Ao chegar em Brasília, fui convidado por Valdir Azevedo para participar de um ensaio com ele na Rádio Nacional. Chegando lá, quando terminou o ensaio, ele falou para mim: você é o violão que eu quero. Você quer fazer parte do meu conjunto? Aí eu falei: Valdir, eu não sei porquê. Eu tinha Valdir Azevedo assim, muito distante de mim, né? Era uma referência, né? Uma referência mundial, um ídolo, né? Aí eu me sentia assim meio... Mas falei: ó, faço. É uma oportunidade, pensei na hora, né? É uma honra para mim, disse para ele. Aí começamos a fazer esse trabalho aqui em Brasília, Rádio Nacional, Churrascaria do Lago, tinha uma apresentação por semana. E daí começou a surgir muitas coisas, né? Apresentação aí praticamente em quase todos os estados brasileiros. E os convites para vocês irem para o exterior. Aí veio também. o convite para ir para o exterior, preparamos a roupa, o passaporte, etc. E lá fomos. Um ano depois, praticamente, essa equipe então veio nos gravar no Rio de Janeiro, devido ao sucesso na Alemanha. E eu não sabia desse sucesso porque você vai nesses lugares, no meu caso, que fomos na Alemanha fazer o programa, você grava, fica lá um certo tempo, depois termina, você faz as malas, vem embora, não vê nada. Não interage com o público, não tem uma resposta. Não tem, exatamente. Mas, por sorte, um belo dia, um colega meu de Belo Horizonte me ligou dizendo: eu tenho um vídeo seu aqui na minha casa que estava passando em Londres e diz que passa para toda a Europa. Falei: qual é esse vídeo? Na hora eu não sabia o que era, né? Falei: é um vídeo que você está tocando com o Valdir Azevedo. Vou te mandar uma cópia. Falei: muito obrigado, agradeço, claro. Foi quando eu realmente tomei conhecimento, e eu tenho esse vídeo aí comigo, pouca gente sabe disso. Brasileirinho, por exemplo, cantado em alemão. Essa é uma coisa linda para eles. Nós estamos acostumados com o nosso brasileirinho mesmo. Mas foi muito legal, uma cantora muito famosa. Participou dessa gravação aqui no Brasil. Eu, Altamiro Carrilho, Valdir Azevedo, Eli do Cavaco, Pinheirinho, Pernambuco do Pandeiro e Hamilton Costa. Que time! Sim, era o nosso conjunto, mas com reforço do Altamiro Carrilho. Então, como eu disse, eu tenho essa gravação, é uma coisa assim, vamos dizer, uma relíquia, né? Pra você ter um trabalho desse em suas mãos, no seu poder, né, no caso. Daí, continuando em Brasília, gravamos o segundo disco, o primeiro foi em São Paulo, logo depois gravamos o segundo disco, que também teve muita aceitação do público, porque nessa época o choro estava aí a toda, né, a 100 por hora, vamos dizer. E esgotou, não tem mais, quem tem, quem não tem mais. Depois, um desses discos foi remasterizado para CD, que eu tenho também, claro, um. E foi assim, seguindo a minha vida em Brasília. Você foi professor da escola de música. Sim. Como é que foi entrar nessa? Você ficou muitos anos lá. Como é que foi a entrada? Fiquei 11 anos na escola de música, fazendo um trabalho realmente voltado ao choro, para o choro, né? Não só para alunos, como para professores também. Alguns deles tinham interesse de aprender, porque nessa época não tinha muita coisa de choro em Brasília. Então, choro era assim, despertava, né, uma certa curiosidade. Então, eu fiz aula com alguns professores, que hoje são meus amigos. Os alunos que eu lecionei, muitos deles aí agora estão tocando, gravando, viajando. Isso me dá muita alegria, porque foi uma coisa que eu fiz. Comecei, posso dizer que dei impulso ao choro em Brasília.
Com certeza. Então, Inclusive, você foi o primeiro 7 cordas da capital, não é isso? Fui o primeiro violão de 7 da cordas. capital, porque já havia os outros, mas ainda começando. Não tinha a bagagem que eu trouxe do Rio de Janeiro, choristicamente. Depois estudaram, evoluíram, claro, foram grandes violonistas, mas na minha época ainda iam me admirar, porque tinha um programa na Rádio Nacional, que era, se eu não me engano, quarta-feira, sentavam todos na primeira fileira, os choristas de Brasília, para nos assistir. Claro, eu observava aquilo com um certo entusiasmo, eu gostava do que via, né? Porque estavam me olhando, eu sentia isso. Isso é bom, vai no ego, né? Não é à toa que você se tornou um professor disso, né? E é muito interessante a forma, porque como o seu aprendizado tem muito a ver com o dom que você tem para a música também, Sim. de não ter passado por uma escola formal de música, como é que você ensinava isso para os teus alunos? Sim, eu tive essa pergunta. Eu tive essa pergunta de um dos professores na escola de música, quando falou assim: Carlinhos, você se formou em qual universidade? Eu falei: nenhuma. Você nunca foi à universidade? Eu falei: não, nunca fui. Ele falou: mas como pode você fazer as coisas que não está aqui na partitura e ficar tão bonito? Eu falei: eu sempre tive essa crítica mesmo. O meu amigo de Niterói falava isso. Você quer fazer muita coisa, não tem nada disso. E de onde que vem, cara? Você tira da onde? É muito de ouvido? É inspiração? Como é que funciona? Inspiração, é de ouvido. Você começa a tocar, você vai sentindo que pode fazer outras coisas. Você não tem que fazer só aquilo. O papel, a partitura, eu considero que é um caminho, é uma reta. Mas você pode trilhar por outros caminhos para depois chegar ali também, sem sair do normal. E isso fez com que eu conseguisse fazer alguma coisa na música popular brasileira. E você começou a mais compor. o talento, propriamente dito. Você começou a compor também. Porque muitos te veem como, nossa, excelente intérprete. Ele toca, interpreta, canta também, né, Sim, com a sua mas voz. aí a composição foi muito gozada, porque quando o Valdir Azevedo me chamou para compor com ele, que eu achava que não ia dar certo, que eu não seria capaz, cheguei em casa, pensei e falei: como não sou capaz? Acho que sou, sim. E a música é uma coisa que nasce sem a gente sem esperar. De repente veio uma frase que eu fiz, que daí eu comecei a fazer a música, que intitulei com o nome Paula. Vou mostrar um detalhe dela, que eu achei interessante, a entrada dela, né? Melhorar um pouquinho a afinação. O início de Paula. E é importante falar que o passo de um músico para a composição é um passo delicado. Eu acho que a gente pode falar também do autor quando ele vai escrever o seu livro. É um compromisso muito sério, exige mais. Você se sente mais desafiado quando você tem que compor? Olha, eu não diria desafiado, porque as minhas composições, primeiro, são coisas muito simples. Segundo, veio assim uma inspiração, como eu disse, que eu não fiquei naquela obrigação de compor. Eu não fiquei. A música veio, apareceu na minha cabeça, eu passei para o instrumento, mostrei às pessoas, gostaram, vamos tocar, vamos gravar, vamos lá. Inclusive, uma das composições fiz na escola de música, onde eu tinha muitos alunos que tocavam flauta. Como correpetidor, que eu fui lá,
também eles tocavam muito a minha música, chamada Constituinte. Por que Constituinte? Foi na época da nossa última Constituição. O meu colega, um professor, disse para mim, por que não coloca Constituinte? Eu falei, mas Constituinte não tem nada a ver com o nome de choro. Constituinte é outra coisa. Eu falei, não, mas é uma coisa que está em evidência agora, está sendo promulgada a Constituição, blá, 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 blá. E ficou naquilo, eu achando que não podia, mas aquele não podia que de repente foi podendo, né? E pegou e ficou. Mudou alguma coisa na composição depois que você decidiu o nome? Não, eu já estava com a composição praticamente pronta. Só elaborei mais alguma coisa harmonicamente, do solo, né? Um trecho da segunda parte, que até então eu não tinha muito claro para mim, que a música às vezes ela chega mais ou menos, aí você tem que burilar e ir ajeitando ela, né? E Constituinte ficou e está aí até hoje, todos tocam, gostam da Constituinte. Não posso mais mudar esse nome. E tem um material muito bonito que registra também isso, né? Que é esse DVD. Conta um pouco dessa empreitada aqui, Carlinhos. Homenagem a Carlinhos Sete Cordas, com a participação de Bosco Oliveira. E tem aqui todas essas canções que a gente está mencionando, assim. Inclusive, e muito bom para nós todos estudantes aí, tá no YouTube. Então, se você quiser assistir, você coloca esse título, você tem acesso, são 55 minutos. Como é que surgiu essa ideia, Carlinhos? Quando eu fui voltando da escola de música, que eu conheci o Bosco Oliveira, um grande violonista, ele me fez a seguinte proposta: vamos tocar juntos. Falei, vamos. Aí fizemos realmente muita coisa boa. Fizemos uma abertura do show do Arnaldo Antunes, fizemos a abertura do show do Paulinho Pedra Azul, com muito sucesso também. E outros tantos, participamos do projeto Temporadas Populares, fizemos muitas apresentações. Aí um belo dia ele chegou aqui na minha casa e falou, Carlinhos, eu posso fazer um projeto para nós fazermos um DVD em homenagem a você? Sem nem pensar, eu disse, pode. E realmente foi aprovado logo de cara. Quando ele já apareceu aqui, começamos a fazer os ensaios, daí surgiu o DVD. Achei muito bom, porque normalmente as pessoas são homenageadas depois que morrem. Eu estou quase, mas ainda não morri, já recebendo em vida. E assim, enaltecendo a proposta do trabalho, você conta muito também da tua trajetória aqui, né? Sim. Com inserções das músicas. Quem são os músicos que te acompanham, assim? O que tem de especial nesse grupo, nessa seleção? Nesse DVD, os músicos foram Rafael, Sérgio Moraes, Nelson Latif e Bosco Oliveira. E a escolha do repertório, Carlinhos, como é que foi feita? Tem escolha... composições suas, mas tem outros choros também muito famosos. Sim, exatamente. As músicas, assim, vamos dizer, de mais impacto, né? Choristicamente. Brejeiro, Apaê de Cavaquinho. Pedacinhos do Céu, Magoado, Noites, são choros clássicos da música brasileira. E nós já, alguns deles, já havíamos tocado em alguns eventos. Quando eu digo nós, não é esse conjunto, eu e Bosco. Esse conjunto se integrou a isso para fazermos o DVD. Aproveitando essas músicas, consegui harmonizar com eles e daí surgiu esse final aqui que eu acho que foi de grande valia, vamos dizer. E as músicas são, continuando, e as músicas são Brejeiro, Apaê de Cavaquinho, Pedacinhos do Céu, Magoado, Naquele Velhos Tempos, Maria Angélica, Carioquinha, Jorge do Fusa, Odeon, Paula, Voo da Mosca,
Constituinte, Valsa Cromática, Prelúdio, Diamantes. Essas são as músicas gravadas nesse DVD. E sobre Diamantes, o que você fala? Que é uma composição sua. Diamantes, eu já estava com ela pronta, quando o Clodo Ferreira falou que gostou e queria colocar uma letra, que na verdade não era Diamantes, mas para não atrapalhar, eu deixei sem nome para ele botar a letra. Aí surgiu o Diamante, Clodo é um grande letrista, ficou uma coisa bonita. Inclusive está gravando agora no disco dele também. E a outra composição minha com o Clodo, ele também está gravando agora no seu disco, ele me falou. Está até aqui para trazer para eu ver o arranjo. Diz que colocou uma sanfona, que agora está na moda, sanfona, né? Falei, leva lá para eu ver se eu vou aprovar, né? Claro que eu aprovo. Clodo, grande parceiro. Então é muito bom falar do DVD, mas é bom também as pessoas conhecerem, né, o trabalho e escutarem um pouco do que está aqui dentro. Eu te convido então para apresentar uma canção para a gente ver um pouco do que está aqui dentro. Você vai escolher qual para apresentar? Então eu vou mostrar um trecho de uma música que eu fiz e o Clodo colocou a letra. Chama-se Diamantes.
Então, Carlinhos, foi bom que as pessoas puderam conhecer um pouco do seu trabalho e apreciar ainda mais o que Carlinhos Sete Cordas fez, não só pelo choro, mas por Brasília. É uma honra muito grande para a gente ter você abrindo a temporada da Velha Guarda do Choro do Planalto Central, receber a gente aqui na sua casa. E eu deixo a bola para vocês agora. Continuem acompanhando a gente, esse especial promete muito. É uma memória muito linda do choro brasileiro. Até a próxima.